Durante anos, meu namorado me fez acreditar que eu estava vivendo um romance de cinema, que nossas conversas profundas eram a prova de uma conexão rara e especial. Mas quando conheci seu irmão gêmeo em uma reunião de família, descobri que cada palavra romântica, cada conselho sábio, cada declaração que guardei no coração por anos, tinha sido escrita por outro homem. Um homem que estava apaixonado por mim desde o primeiro dia e que agora me olhava do outro lado da sala como se eu fosse a única pessoa no mundo. Eu conheci Daniel em um aplicativo de namoro há 3 anos. Desde a primeira mensagem, ele parecia diferente dos outros caras. Enquanto a maioria mandava um oi preguiçoso ou comentários sobre minha aparência, Daniel escreveu uma mensagem longa sobre uma frase que eu tinha na minha bio, citando um livro de poesia que eu adorava. Fiquei impressionada. Não era comum encontrar alguém que compartilhasse meu gosto por literatura e que conseguisse articular pensamentos tão profundos sobre amor, arte e vida. Nossos primeiros meses foram mágicos. Todas as noites, depois do trabalho, eu abria o celular e encontrava mensagens dele que pareciam cartas de amor de outro século. Ele escrevia sobre como se sentia quando pensava em mim, sobre os pequenos detalhes do dia que o faziam lembrar de nós, sobre seus medos e sonhos. Eu guardava essas mensagens em uma pasta especial, relendo quando me sentia triste ou insegura. Daniel tinha um jeito único de me fazer sentir vista, compreendida, amada de verdade. Mas sempre houve uma estranheza que eu não conseguia nomear. Quando estávamos juntos pessoalmente, Daniel era carinhoso e atencioso, mas algo mudava. Nossas conversas cara a cara nunca tinham a mesma profundidade das mensagens. Ele era mais superficial, mais focado em coisas práticas. Quando eu tentava puxar assuntos sobre os temas que discutíamos por texto, ele desviava ou concordava sem realmente desenvolver o pensamento. Eu justificava para mim mesma dizendo que ele era tímido, que algumas pessoas se expressam melhor pela escrita do que pessoalmente, e eu o amava tanto que preferia acreditar nisso do que questionar. Daniel raramente falava sobre sua família. Eu sabia que ele tinha um irmão gêmeo chamado Gabriel, que eles eram idênticos fisicamente, mas muito diferentes em personalidade. Daniel sempre descrevia Gabriel como o irmão introspectivo, o que passava horas lendo e escrevendo, enquanto ele se via como o mais sociável e prático. Segundo Daniel, Gabriel era meio recluso, preferia ficar em casa do que sair, e por isso eles não eram muito próximos. Durante 3 anos, eu nunca tinha conhecido Gabriel. Daniel sempre tinha uma desculpa. Dizia que o irmão viajava muito a trabalho ou que não gostava de eventos sociais. Até que chegou o aniversário de casamento dos pais deles. Daniel não conseguiu inventar mais desculpas e, pela primeira vez, eu seria apresentada à família completa. Eu estava nervosa, mas também animada. Afinal, depois de 3 anos juntos, já conversávamos sobre morar junto e até sobre casamento. Eu queria que seus pais me aprovassem. Queria fazer parte daquele universo que ele sempre manteve tão distante de mim. A festa era em um restaurante elegante. Quando chegamos, fui apresentada aos pais de Daniel, alguns tios, primos. Todo mundo foi gentil e receptivo. Daniel me segurava pela cintura, orgulhoso, apresentando-me como sua namorada. Eu me sentia feliz, parte de algo maior. E então, eu o vi. Gabriel estava sozinho em um canto, próximo à janela, com um copo de vinho na mão. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo estranho. Não foi atração, não foi curiosidade. Foi reconhecimento, como se eu já conhecesse aquele olhar, aquela expressão. Ele desviou os olhos rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Daniel não pareceu notar. Ele estava conversando com um tio sobre futebol. Eu me aproximei de Gabriel. Precisava conhecer o irmão do homem que eu amava, o outro lado dessa história que sempre foi tão misteriosa. Estendi a mão e sorri. Gabriel ficou vermelho. Seus olhos se arregalaram por um segundo, antes de ele recuperar a compostura. Ele apertou minha mão com uma suavidade inesperada e disse meu nome. Não prazer em conhecer. Não finalmente nos encontramos. Apenas meu nome, como se fosse uma palavra sagrada que ele não tinha permissão de pronunciar. Começamos a conversar. Eu fiz perguntas educadas sobre o trabalho dele, sobre seus interesses. Gabriel era engenheiro de software, mas nas horas vagas escrevia poesia e contos. Ele mencionou os mesmos livros que Daniel sempre citava nas mensagens. Os mesmos autores, os mesmos poemas. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu comentei sobre uma frase específica que Daniel tinha me enviado meses atrás. Uma reflexão linda sobre como o amor é escolher alguém todos os dias. Gabriel congelou. Seu rosto perdeu a cor. Foi então que eu soube. Não sei como explica, mas algo dentro de mim clicou. Eu olhei para Gabriel
e vi o homem das mensagens. Vi a alma por trás daquelas palavras que eu tinha decorado, que tinham me sustentado em noites difíceis. E quando olhei para Daniel, rindo alto com os primos, gesticulando exageradamente, vi apenas um rosto bonito. Um estranho usando as palavras de outro. Gabriel percebeu que eu sabia. Ele começou a gaguejar, tentando mudar de assunto, mas eu o puxei para o terraço do restaurante onde poderíamos ter privacidade. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Foi você, não foi? As mensagens, as cartas, tudo. Gabriel fechou os olhos, e quando os abriu de novo, estavam cheios de lágrimas contidas. Ele assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. A verdade saiu aos poucos, em confissões entrecortadas. Gabriel explicou que Daniel tinha criado o perfil no aplicativo, mas não sabia o que escrever. Ele sempre teve facilidade com mulheres pessoalmente, mas nunca foi bom com palavras. Então ele pediu ajuda a Gabriel, só para as primeiras mensagens. Gabriel, que sempre fazia tudo pelo irmão, aceitou. Mas quando viu meu perfil, quando leu minha bio e entendeu quem eu era, algo mudou nele. Ele começou a escrever não para ajudar Daniel, mas porque queria falar comigo. Cada mensagem era real, cada palavra vinha do coração dele, não do meu namorado. Durante 3 anos, Gabriel foi meu confidente, meu parceiro de conversas profundas, meu porto seguro emocional. E eu nunca soube. Daniel apenas copiava e colava as mensagens, fingia que aquelas palavras eram dele, colhia meu amor enquanto seu irmão ficava nas sombras, apaixonado em silêncio. Gabriel disse que tentou parar várias vezes, que implorou para Daniel contar a verdade, mas Daniel sempre tinha uma desculpa. Ele tinha medo de me perder. Dizia que o que importava era que eu era feliz, que os sentimentos eram reais mesmo que as palavras fossem emprestadas. Eu me senti traída de uma forma que não consigo descrever. Não era apenas a mentira, era a violação de algo sagrado. Aquelas conversas eram minha intimidade, meu coração aberto. E eu tinha aberto para a pessoa errada. Eu amava um fantasma, uma colagem mal feita de 2 homens diferentes. Gabriel chorou no terraço, pedindo desculpas infinitamente, dizendo que sabia que tinha sido covarde, que deveria ter contado desde o início. Mas também confessou que me amava. Que amava há 3 anos, em segredo, e que cada mensagem que escrevia era uma tortura doce porque ele sabia que eu as lia pensando em outro. Voltei para dentro da festa atordoada. Daniel percebeu que algo estava errado e me puxou para um canto. Eu não consegui segurar. Confrontei-o ali mesmo, na frente da família toda. Perguntei se ele tinha algo para me contar, se havia algum segredo que ele gostaria de compartilhar antes que eu fizesse isso por ele. Daniel ficou pálido. Ele olhou para Gabriel, que tinha voltado do terraço e estava parado a alguns metros de distância, e entendeu que o castelo de cartas tinha desabado. Ele tentou me acalmar, disse que podíamos conversar em particular, mas eu não queria mais privacidade. Eu queria a verdade exposta para todos verem. Peguei meu celular e comecei a ler em voz alta algumas das mensagens mais bonitas que Daniel tinha me enviado. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, encantadas com as palavras. Então eu olhei para Daniel e perguntei: "Você realmente escreveu isso?" Ele abriu a boca, mas nada saiu. Sua mãe franziu a testa, confusa. Eu me virei para Gabriel e perguntei a mesma coisa. Ele fechou os olhos e assentiu. O caos que se seguiu foi uma mistura de gritos, acusações e choque. A mãe de Daniel não conseguia acreditar que os filhos tinham armado algo tão cruel. O pai ficou em silêncio, apenas balançando a cabeça em desaprovação. Alguns familiares tentaram defender Daniel, dizendo que ele tinha feito aquilo porque me amava e não queria me perder. Mas eu não via amor naquilo. Via egoísmo, covardia e um desrespeito profundo pela minha autonomia. Daniel tinha me roubado a chance de escolher a pessoa certa, de me apaixonar por quem realmente merecia meu coração. Terminei com Daniel naquela noite, na frente de todos. Não gritei, não chorei. Apenas disse que não conseguia mais olhar para ele sem ver a mentira, e que ele tinha desperdiçado 3 anos da minha vida fazendo eu me apaixonar por alguém que não existia. Daniel tentou me seguir quando eu saí do restaurante, mas Gabriel o segurou. Foi a primeira vez que vi os irmãos se enfrentarem fisicamente. Gabriel disse algo que eu não ouvi, mas Daniel recuou, derrotado. Passei semanas sem conseguir processar o que tinha acontecido. Reli as mensagens antigas e agora elas tinham um gosto amargo. Cada palavra que antes me aquecia o coração agora parecia uma zombaria cruel. Eu tinha me apaixonado por Gabriel, mas nem mesmo sabia quem ele era de verdade. Tudo o que eu conhecia dele era filtrado através da farsa que ele e Daniel tinham criado. Como eu poderia confiar novamente? Como eu poderia saber se o que sentia era real
Ou apenas uma ilusão construída por mentiras bem elaboradas? Gabriel me enviou uma mensagem 2 semanas depois. Não era longa como as antigas, não era poética. Era simples e direta. Ele dizia que não esperava meu perdão, que sabia que tinha destruído qualquer chance que poderia ter tido comigo, mas que precisava que eu soubesse que cada palavra que ele escreveu era verdadeira. Que ele tinha se apaixonado por mim através das minhas respostas, das minhas ideias, da minha forma de ver o mundo, e que se eu quisesse, ele responderia qualquer pergunta, contaria toda a verdade, sem esconder nada, para que eu pudesse decidir por conta própria o que fazer com essa história toda. Levei mais 1 semana para responder. Quando finalmente o fiz, pedi para nos encontrarmos em um café neutro, longe de memórias associadas a Daniel. Gabriel chegou 10 minutos antes de mim, nervoso, mexendo nas mãos como se não soubesse o que fazer com elas. Quando me viu, levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Sentamos em silêncio por um momento, antes de eu começar a fazer as perguntas que me tiravam o sono. Descobri coisas que me partiram e ao mesmo tempo me curaram um pouco. Gabriel me contou que desde o início ele disse a Daniel que aquilo era errado, mas Daniel o manipulou, dizendo que era só até eu me interessar, que depois ele assumiria as conversas. Mas Daniel nunca assumiu. Ele não tinha capacidade nem interesse. Para ele, eu era apenas mais uma namorada, alguém para sair, postar fotos, ter por perto. A conexão profunda não importava. Gabriel, por outro lado, esperava ansiosamente minhas mensagens todos os dias. Ele as lia dezenas de vezes, pensava nas respostas por horas. Colocava sua alma em cada palavra, porque aquilo era a única forma que ele tinha de estar perto de mim. Perguntei por que ele nunca tinha contado a verdade. Gabriel disse que tentou, várias vezes, mas sempre era impedido pelo medo. Medo de me perder completamente. Medo de destruir a relação dele com o irmão. Medo de ser visto como o vilão da história quando, na verdade, ele só queria ser visto por mim. Ele sabia que estava errado, que estava sendo covarde, mas o coração humano é complicado, e ele se convenceu de que ter migalhas de mim através de mensagens era melhor do que não ter nada. Eu disse a ele que precisava de tempo, que não conseguia simplesmente apagar 3 anos de mentira e começar do zero, mesmo sabendo agora quem realmente me amava. Gabriel concordou. Ele disse que esperaria o tempo que fosse necessário, e que se um dia eu decidisse que não podia perdoá-lo, ele entenderia e se afastaria para sempre. Mas também disse que pela primeira vez em 3 anos, ele não estava mais escondido. Ele tinha falado a verdade, tinha me olhado nos olhos e dito tudo o que sentia. E isso, de alguma forma, já era uma libertação para ele. Começamos a nos encontrar de vez em quando, sempre em lugares públicos, sempre com a intenção de nos conhecermos de verdade. Sem a mediação de uma tela, sem a possibilidade de ensaiar respostas. No começo foi estranho. Gabriel era mais tímido pessoalmente do que nas mensagens, mais inseguro. Mas aos poucos percebi que ele ainda era a mesma pessoa. As palavras saíam mais devagar, mas a essência era a mesma. A forma como ele ouvia, como se importava, como se lembrava de pequenos detalhes que eu mencionava de passagem. Tudo isso era real. Daniel tentou me procurar algumas vezes. Mandou flores, mensagens pedindo desculpas, até apareceu na porta do meu apartamento uma vez. Mas eu não tinha mais nada para dizer a ele. Ele tinha tido 3 anos para ser honesto comigo, e escolheu a mentira em cada um desses dias. Bloqueei o número dele, pedi para que ele respeitasse meu espaço. Eventualmente, ele desistiu. Ouvi dizer por amigos em comum que ele estava saindo com outra pessoa. Alguém que se impressionava mais com sua aparência do que com palavras bonitas. Talvez fosse melhor assim. Gabriel e eu levamos tempo. Não foi um processo linear. Houve recaídas, momentos em que a raiva voltava e eu o afastava. Momentos em que ele duvidava se eu realmente poderia amá-lo ou se eu só estava confundindo os sentimentos que tinha pelas mensagens com sentimentos por ele. Fizemos terapia, juntos e separados. Conversamos até não ter mais nada escondido entre nós. E lentamente, dolorosamente, construímos algo novo. Não sobre as ruínas do que foi, mas ao lado delas. Como um reconhecimento de que o passado existiu, mas não define quem somos agora. 1 ano depois daquela festa desastrosa, Gabriel me pediu em namoro de verdade. Não foi grandioso. Não teve declarações poéticas escritas. Estávamos caminhando em um parque depois de um almoço tranquilo, e ele simplesmente parou, segurou minha mão e disse: "Eu quero fazer isso direito dessa vez. Quero que você me escolha sabendo exatamente quem eu sou, sem máscaras, sem mentiras. Você aceita namorar comigo?" Eu ri, porque a simplicidade era tão característica do Gabriel real.
não do personagem que ele tinha criado para mim. E eu disse sim. Não vou mentir e dizer que é fácil. Tem dias em que eu olho para ele e ainda vejo Daniel. Tem dias em que eu questiono se fiz a escolha certa. Se perdoar algo tão grande foi um ato de amor ou de fraqueza. Mas também tem dias em que eu o olho e vejo o homem que me amou quando não tinha nada a ganhar, que colocou meu coração acima do próprio conforto quando finalmente contou a verdade. E nesses dias, eu sei que estou exatamente onde devo estar. Daniel e Gabriel não falam mais. A família tentou intermediar algumas vezes, mas os dois decidiram que era melhor seguir caminhos separados. A mãe deles me culpa um pouco, acho. Ela nunca disse explicitamente, mas percebo pelos olhares nas raras ocasiões em que nos vemos. Para ela, eu fui a pedra que causou a rachadura definitiva entre os filhos. Talvez ela tenha razão, mas eu não posso carregar essa culpa. Eu não pedi para ser o centro de uma mentira elaborada. Eu só queria amar alguém de verdade. Gabriel agora escreve de verdade. Ele publicou um livro de contos sobre identidade, amor e redenção. Não é sobre nós diretamente, mas eu reconheço pedaços da nossa história nas entrelinhas. Ele me deu o primeiro exemplar com uma dedicatória simples. Para quem me ensinou que a verdade dói, mas a mentira destrói. Obrigado por me dar a chance de recomeçar. Chorei lendo aquilo. Não de tristeza, mas de alívio. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha certeza de que o homem ao meu lado era real, falho e imperfeito, mas real. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento no terraço do restaurante foi um divisor de águas. Foi o momento em que eu parei de ser passiva na minha própria história e tomei as rédeas. Eu poderia ter continuado com Daniel, fingindo que não sabia da verdade, mantendo a aparência de um relacionamento perfeito. Muitas pessoas fazem isso. Escolhem a ilusão confortável em vez da verdade dolorosa. Mas eu não podia viver assim. Eu merecia mais. E Gabriel também merecia a chance de ser amado pelo que ele realmente era, não pelo personagem que ele interpretava. As pessoas me perguntam se eu realmente amo Gabriel ou se ainda estou apaixonada pelas mensagens. É uma pergunta justa. E a resposta é: eu amo Gabriel. O homem real, com suas inseguranças, sua timidez, suas manias estranhas. Sim, eu ainda guardo as mensagens antigas, mas agora elas são apenas um lembrete de onde começamos, não o alicerce do que temos. O que construímos agora é baseado em conversas reais, em vulnerabilidade, em escolhas conscientes de estar presente um para o outro. Não sei se essa história tem uma moral clara. Não é uma história de vilão e herói, de certo e errado absolutos. É uma história sobre pessoas imperfeitas tomando decisões ruins por razões complicadas. Daniel não é um monstro. Ele é um homem egoísta que não mediu as consequências de suas escolhas. Gabriel não é um santo. Ele é alguém que amou de forma errada antes de aprender a amar direito. E eu não sou uma vítima passiva. Sou alguém que escolheu lutar pela verdade, mesmo quando era mais fácil aceitar a mentira. O que eu aprendi com tudo isso é que o amor verdadeiro não pode ser construído sobre segredos. Pode começar de forma imperfeita, pode tropeçar e cair 1000 vezes, mas se não houver honestidade, não há base. E também aprendi que perdoar não é esquecer. É olhar para a ferida, reconhecer a dor, e mesmo assim escolher seguir em frente. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece paz. Às vezes me pergunto como seria a minha vida se eu nunca tivesse conhecido Gabriel naquela festa. Se Daniel e eu tivéssemos continuado juntos, felizes na ignorância. Será que eu teria descoberto eventualmente? Será que ele teria confessado em um momento de culpa? Ou será que eu teria vivido o resto da vida amando um fantasma? Não tenho respostas para essas perguntas. Só sei que agradeço todos os dias pela coragem que encontrei naquele terraço, pela força que me permitiu exigir a verdade mesmo sabendo que ela me destruiria temporariamente. Gabriel diz que eu o salvei. Ele diz que antes de mim, ele vivia na sombra do irmão, sempre o segundo, sempre o esquecido. E que eu o forcei a sair da escuridão e reivindicar seu lugar no mundo. Mas a verdade é que nos salvamos mutuamente. Ele me ensinou que palavras têm peso, que a forma como nos comunicamos é uma expressão profunda de quem somos. E eu o ensinei que ser visto é um direito, não um privilégio, e que ele nunca mais deveria se esconder por ninguém. Nossa história é estranha, eu sei. Quando conto para amigos próximos, vejo a confusão nos rostos deles. Alguns me apoiam incondicionalmente. Outros acham que eu deveria ter cortado os dois da minha vida e começado do zero com alguém sem bagagem. E talvez eles tenham razão. Talvez o caminho mais saudável fosse ter fechado aquele capítulo completamente e recomeçado com uma página em branco. Mas o coração não funciona com lógica. E havia algo entre Gabriel e eu que valia a pena lutar por ele. Algo que transcendia a forma torta como começamos. Hoje,
Gabriel me manda mensagens de bom dia todos os dias. Mensagens simples, sem poesia elaborada. Bom dia, amor. Sonhei com você. Ou, acordei pensando naquilo que você disse ontem. Você tem razão. E essas mensagens, por mais simples que sejam, valem mais do que todas as cartas românticas do passado. Porque sei que são dele. Que saíram da cabeça e do coração dele. Sem intermediários, sem filtros. E isso é tudo o que eu sempre quis. Nós ainda temos muito para construir. Ainda estamos aprendendo a navegar as complexidades de um relacionamento que nasceu de forma tão conturbada. Tem dias difíceis, discussões sobre confiança, momentos em que o passado assombra o presente. Mas também tem risos, cumplicidade, planos para o futuro. E, acima de tudo, tem honestidade. Uma honestidade brutal, às vezes desconfortável, mas necessária. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está vivendo algo parecido, seria: não aceite migalhas de amor. Não aceite versões editadas da verdade. Não se contente com palavras bonitas se as ações não acompanham. E mais importante, não tenha medo de destruir uma ilusão para alcançar algo real. Dói no momento, parece que o mundo está acabando, mas do outro lado dessa dor está a possibilidade de algo genuíno. Então, no final das contas, será que fiz a escolha certa? Será que deveria ter perdoado Gabriel e dado a ele a chance de me amar da forma que ele sempre quis? Ou será que deveria ter cortado os dois da minha vida e seguido em frente sozinha? Eu não tenho certeza absoluta, mas sei que pela primeira vez em muito tempo, eu olho para o homem ao meu lado e não vejo perguntas sem respostas. Vejo alguém que está tentando, que falha às vezes, mas que está aqui, presente, real. E por enquanto, isso é suficiente.